No Viva Saúde de hoje nós vamos conversar sobre dor de cabeça. Não sai daí, já estamos no ar. Iniciamos o Viva Saúde de hoje agradecendo os nossos apoiadores, Unicred, Maria Rocha. E vamos então conversar sobre esse assunto, dor de cabeça. Vamos entender por que ela é tão comum. Será que ela é realmente tão comum assim? Para falarmos sobre isso, a gente recebe a nossa convidada, a doutora Aline Scarlatelli. Seja muito bem-vinda, médica neurologista, médica do sono também, né, doutora? Isso. Muito bem-vinda mais uma vez ao nosso espaço. Vamos falar sobre esse assunto, doutora, que eu acho que incomoda muita gente. Bastante, muito comum. Até a gente estava conversando um pouquinho antes de começarmos, e eu te perguntei, né, qual a diferença entre enxaqueca e a cefaleia, ou dor de cabeça? Gostaria, então, de começar te fazendo essa pergunta. A enxaqueca ou migrânia também pode ser usada, um sinônimo de enxaqueca, um termo um pouco mais técnico. É um tipo de dor de cabeça. E o nome técnico de dor de cabeça é cefaleia. Então, qualquer dor no segmento cefálico, né, na cabeça, seja ela na fronte, seja ela na região mais de trás, seja ela até mesmo aqui na região da face, a gente chama de cefaleia ou dor de cabeça. A enxaqueca, então, é um dos subtipos de dor de cabeça. A gente estava comentando, a gente tem mais de 150 tipos de dor de cabeça descritos e que são muito diferentes, tanto em característica de dor, tratamento, perfil de paciente. Então, a enxaqueca, ela é um tipo de dor de cabeça ou um tipo de cefaleia. Todas as pessoas podem vir a sofrer da dor de cabeça? Pode, inclusive ter dor de cabeça ocasionalmente, por exemplo, se você está com uma sinusite, se você está com um processo infeccioso qualquer, ou às vezes se você exagerou na cafeína, se dormiu mal, está no momento de tensão, isso acontece com bastante frequência, né? Mas o que a gente tem que alertar é quando essa dor foge de um padrão. Né, uma dor que antes é muito ocasional, esporádico nessas situações pontuais, passa a ser uma dor mais frequente. Então, é um sintoma muito comum, pode ser uma doença e que quando há essa mudança do padrão, a gente tem que procurar um médico para saber o que está acontecendo. Porque quando começa a ser preocupante, quando começa a acontecer com frequência, muita frequência. Quando ela muda o padrão. Né? Então, assim, eu tô acostumada, às vezes, a ter dor no primeiro dia que a minha menstruação vem, às vezes minha cabeça incomoda um pouquinho, mas eu tomo uma medicação analgésica e ela passa. De repente, essa dor é o que ela não tá mais restrita nesse período, ela passa a ser muito mais frequente, acontecendo fora ali do período da TPM, ou uma dor que eu estava acostumada, antes ela era de um lado da cabeça, agora ela passa a ser na cabeça inteira. Então, quer dizer, não só pela frequência em si, mas quando ela muda o padrão. Pode ser uma mudança de padrão de frequência, né? Então ela aumenta o número de dias, pode ser um aumento da intensidade, pode ser uma mudança do tipo de dor. Então, toda vez que há essa mudança, a gente tem que investigar. Mas também é o que quando a dor, a gente tem que pensar nela como um sinal de alerta. Algo no nosso corpo dói. Ela é útil, né? Exato, para chamar a atenção. Olha aquela parte ali que talvez tenha alguma coisa que pode estar acontecendo. Sim. Então, a gente tem que, toda vez que o paciente tem uma dor com um impacto importante na qualidade de vida, né, a gente tem que procurar atendimento. Quer dizer, a gente... aquilo que eu falei, às vezes, claro, eu estou com muita sinusite, estou com secreção e etc. É esperado que tenha também um sintoma de dor de cabeça. Mas a gente sempre tem que procurar saber o que está acontecendo e tratar a dor corretamente. Quando não tem nada aparentemente associado, por exemplo, eu não dormi mal, eu não estou no primeiro dia da menstruação, né? Eu não tive nenhuma batida, né, na minha cabeça e ainda assim sinto dor de cabeça. Isso é preocupante por quê? Então, se for algo recente, né, que começou há algumas semanas ou alguns dias, a gente tem que investigar se está acontecendo algum processo inflamatório, infeccioso, alguma coisa pode estar acontecendo, causando a dor de cabeça. Que é a que a gente fala que a dor de cabeça é sintoma, é a dor de cabeça secundária, né? Agora,
Quando você investigou, não tem nada, não tem um processo infeccioso, inflamatório, né? Não tem um processo, por exemplo, tumoral, né? Foi excluído, a gente chama isso de cefaleia ou dor de cabeça primária, que a própria doença é a dor de cabeça. Então, assim, eu falo sempre com os meus pacientes que a gente tem que prestar atenção que dor de cabeça ela pode ser tanto um sintoma de alguma outra doença. Por exemplo, pressão alta, né? Aqueles pacientes que têm um pico de pressão muito alta, a cabeça pode doer também, né? Mas, claro, isso é em consequência do pico de pressão. Porém, tem gente que realmente não tem nada disso e a cabeça dói. Então, nesses casos, é o que a gente chama de dor de cabeça primária, quer dizer, a própria doença é a dor de cabeça. Aí você tem que caracterizar. Dentre os tipos de dor de cabeça que existem, a enxaqueca é uma delas, a cefaleia tensional é outro tipo. Qual é o tipo para poder ver a indicação de tratamento? Vamos falar da cefaleia tensional. A mais comum que tem, das primárias, né? Por que ela acontece? O mecanismo é super complexo. Você sabe que ainda na medicina a gente não reconhece com certeza todos os fatores que acontecem na cefaleia tensional. Ela não acontece somente por contração muscular. Parece que tem uma alteração no volume intra da célula muscular, que acumula mais água, inclusive acumula outras toxinas, como o óxido nítrico, que acaba estimulando os receptores de dor que a gente tem no meio do músculo, causando a cefaleia tensional. Tá? Então, assim, mas a gente não reconhece totalmente o motivo pelo qual acontece a cefaleia tensional, mas parece que é por aí mesmo, essa desregulação aí do volume intracelular do músculo. Específico ali da célula, da célula, isso. Mas também parece que tem uma desregulação dos mecanismos analgésicos endógenos. A gente tem, é o que no nosso corpo, vias que são de analgesia, vias que controlam a dor. E aí, parece que esses pacientes têm uma redução da atividade dessas vias em detrimento a uma ativação das vias dolorosas. Quer dizer, tem um desbalanço entre essas vias. A gente precisa equilibrar essa balança para o paciente ficar bem. Isso está condicionado ao quê? Ao estilo de vida? Vários fatores, existem questões genéticas envolvidas, mas também, sim, estilo de vida, aumento de tensão, às vezes substâncias que são psicoestimulantes, aí as causas, mas às vezes pode ser do próprio paciente mesmo. Sim, porque tem episódios que acontecem porque há uma tensão aqui, por exemplo. Isso. Na mandíbula, isso. né? E às vezes a pessoa nem sabe exatamente. Que tensiona essa parte, às vezes é dormindo. Isso é verdade? Sim, com certeza. O bruxismo ou mesmo a disfunção de articulação temporomandibular é uma das causas de dor de cabeça. E acorda com dor de cabeça nem sabe por quê, exato. né? Por isso que assim, a dor de cabeça é um leque enorme, assim, é um monte um compêndio de doenças que aí o especialista, né, o médico tem que tentar separar e buscar qual que é o tipo e a causa. Sim, quando ela acontece pontualmente é mais do que normal. Quando começa a ser recorrente? Na verdade, o normal, assim, é esperado, né? Ter dor não que seja normal ter dor, mas pode acontecer, né? Mas quando é mais recorrente, quando tem aquelas mudanças, né, que a gente chama de sinais de alerta, né? Mudança de padrão, de intensidade, de tipo de dor, a gente tem que olhar com mais calma e investigar melhor. Eu até vou adiantar essa pergunta. Quando que ela está relacionada a um AVC, por exemplo? Porque tem pessoas que pensam, tô com dor de cabeça forte e fica preocupada, assim. Pode ter essa preocupação? Isso faz sentido? Faz sentido, principalmente relacionados ao AVC hemorrágico, principalmente por conta de picos hipertensivos, né? Aqueles pacientes que sobem a pressão muito rápido e muito alta. A pressão dentro do vaso não consegue se manter, acaba tendo uma ruptura do vaso. Então, sim, é o que eu falei, dor de cabeça pode ser um sinal de alerta. A maioria das dores de cabeça não são secundárias, né? A gente fala que 80% das dores de cabeça são primárias, quer dizer, são causas relativamente benignas, né? Mas tem os 20% que sim, pode ser um AVC, pode ser, às vezes, um aneurisma, um tumor, algo mais grave.
Por isso que os sinais de alerta são importantes de serem investigados, né? Tem uma faixa etária, doutora, em que se avalie com mais critério, assim, que se tenha mais preocupação ou independente de idade? A dor de cabeça pode acontecer em qualquer idade, de criança até idoso. É claro que muda os tipos, né? Então, assim, tem algumas dores de cabeça que são mais comuns em crianças ou pacientes mais jovens, melhor dizendo, e outras em pacientes um pouco mais velhos. Mas, de uma regra geral, toda dor de cabeça que começa numa pessoa, num paciente acima de 50 anos, é um sinal de alerta. Porque, por exemplo, a enxaqueca é uma doença de pacientes mais jovens, 20, mais 30 jovens. anos. Isso, a maior prevalência que tem, a maior frequência que começa a dor é um adulto jovem, ali final da adolescência. Claro, isso pode persistir ao longo da vida, né? A pessoa começa com enxaqueca ali por volta dos 20 anos, chega nos 50 ainda, pode ter a enxaqueca. Mas começar um quadro a partir dos 50 anos, uma pessoa que nunca teve dor de cabeça, isso é um sinal de alerta. Claro, nem sempre é algo grave, mas tem que precisa ser investigado. Exato. A enxaqueca é uma cefaleia mais intensa ou não? Uhum. É? A característica dela, inclusive, que a gente tem uns critérios que são internacionais. Para você falar que uma dor de cabeça é do tipo enxaqueca, existem critérios. Isso, o mundo inteiro usa as mesmas regras. E aí, dentre um dos critérios que está lá, que é uma dor, em geral, de moderada a forte intensidade. Nem sempre é uma dor muito intensa. O paciente mesmo fala, tem dor que eu tomo remédio e eu continuo trabalhando. Agora, isso pode ser uma enxaqueca? Pode. Agora, tem dor que é muito forte. O diferente da cefaleia tensional. A cefaleia do tipo tensional, ela não costuma ser muito intensa. A ponto, por exemplo, do paciente buscar um atendimento no pronto atendimento ou abandonar as atividades. Ela fica ali, mas ela... É desconfortável, mas ela não tende a ser muito suporta. Intensa. Exato. A enxaqueca, a característica dela é que existe dores de forte intensidade que levam, inclusive, o paciente a sair do que ele está fazendo e deitar. Então, leva uma abstinência de trabalho muito grande, né? Além dos outros sinais e sintomas, como náuseas e vômitos. A foto e fonofobia, que é a intolerância à luz e ao barulho, é super comum na enxaqueca. A gente já sabe, né? O paciente às vezes está com enxaqueca, olha, eu vou pro escurinho, deitar bem quietinha, ninguém fala comigo porque a luz está me doendo os olhos e dói mesmo. Está relacionado à enxaqueca. É uma das características. Tem também algo que acontece que é quando começa a perder um pouco da visão. O que é isso, doutora? Desse campo de visão assim periférico? Isso chama aura. Tá? A aura é uma das fases da enxaqueca. A aura acontece, em geral, na enxaqueca. Tá? Cefaleia tensional, os outros tipos de dor não costumam ter aura. A aura é da enxaqueca. É uma das fases da enxaqueca. A mais comum é a aura visual, essa que você descreveu. É comum ver muito brilhinho, assim, parece um monte de estrelinha no campo visual. Em geral, ela tem um critério de tempo, tem uma duração... Vai fechando, assim, né? E isso pode ter turvação visual, tipo aquela imagem do asfalto quente, sabe? Fica tudo meio turvo, assim, meio... Eu enxergo, mas não enxergo direito. Ou pode ter perda de campo visual, ou pode ter as estrelinhas, famosas estrelinhas antes de vir a enxaqueca. Isso chama aura, é uma fase da enxaqueca que pode... Tem paciente que tem paciente que não tem. Por que isso acontece, doutora? Sempre tive essa curiosidade. É super complexo. É o que eu vou tentar explicar de um jeito para todo mundo entender. Esse fenômeno da aura, a gente chama, o nome técnico foi até descrito por um brasileiro. Foi muito interessante que na época, quando descobriram em ratos, né? E aí agora a gente sabe que também provavelmente é o que acontece em humanos. Foi um brasileiro que descreveu, que chama depressão alastrante de leão, mas não é depressão da doença psiquiátrica, não. O que acontece é um fenômeno de ativação das células do cérebro, os neurônios, e a célula que chama glia, que é o que sustenta os neurônios, eles começam a ficar ativos, e acontece como se fosse uma onda
da ativação desses neurônios que vai progredindo no cérebro, algo extremamente interessante e atípico de acontecer, e que isso vai se alastrando pelo cérebro, por isso que chama depressão alastrante, né? Porque isso vai se espalhando pelo cérebro. E aí, nesse momento desse fenômeno, que é um fenômeno neurofisiológico, quer dizer, há uma despolarização, uma ativação de neurônios, você começa a ver as estrelinhas ou perde o campo visual. Mas é algo bem complexo, mas que a gente já sabe como que funciona. E isso tende a durar quanto tempo? No máximo 1 hora. O critério pode durar 1 hora? O critério é de 5 minutos a 1 hora. E o que fazer nesse momento? Não é nada, não tem Deita? o que fazer, deita. Senta. Eu falo assim, ó, espera, porque a aura nem sempre é seguida de dor de cabeça, tá? A aura, a maioria tá? A maioria tem a aura e já sabe que a dor vem. Depois vem a dor. Vem a dor. A dor pode vir junto da aura, a dor pode acontecer antes da aura acabar, ou pode acabar a aura e vir a dor, porque são etapas independentes e diferentes da enxaqueca. Na verdade, na aura não tem muita coisa o que fazer, tá? Até isso é um pouco controverso. Tem alguns estudos que falam que nem adianta tomar analgésico nesse momento, porque não está doendo. Você está vendo alteração visual, né? É desconfortável. Mas... É muito. Mas, assim, a princípio não tem o que fazer. Na hora que começar a dor, aí você vai tomar o remédio para dor. Mas é ruim mesmo. E é comum? Não é tão comum. A aura, a maior parte dos pacientes que têm enxaqueca não tem aura. Tá? A maioria é sem aura. Ela tem a ver com questão genética? Tem uma predisposição? Minha mãe teve, eu tenho, meu filho... Isso acontece ou não? Sim, a enxaqueca, sim. 80% dos pacientes que a gente faz o diagnóstico de enxaqueca, não eu, tá? Mas assim, do ponto de vista de estudo epidemiológico, 80% tem um parente próximo com o mesmo quadro de enxaqueca. Então, é super comum. Existe um padrão genético, mas aí que tem um ponto muito interessante. Sim, então existe uma predisposição genética a você ter ou não enxaqueca, tá? Só que existe um fator ambiental muito importante, como um gatilho para aquilo ali manifestar, entende? Então, por que eu falo que isso é importante? Porque o paciente que tem enxaqueca, ele precisa de ter alguns controles de hábitos que podem ser os precipitantes da dor. Claro, nem todas as dores a gente vai encontrar um precipitante. Mas muitas vezes o paciente tem dor, por exemplo, por exagero na cafeína, por privação de sono, por aumento de estresse, sabe? Por alguma ingesta de algum alimento, por exemplo, com excesso de açúcar, de carboidrato, de fritura, de gordura. Não tem uma regra. O que existe é você falar, tentar mostrar para quem tem enxaqueca, olha só, tenta rever o que aconteceu e tenta identificar qual que é o seu gatilho da sua dor de cabeça. Tem dor que você não vai descobrir. Nossa, eu estava ótima, descansando, super feliz no fim de semana, e a minha cabeça começou a doer, eu tive que ir embora, acabou o passeio. Às vezes acontece. Mas às vezes a paciente fala assim, olha, eu exagerei no doce. Eu comi um monte de docinho, um pedaço de bolo, e aí a minha cabeça começou a doer. Isso pode acontecer. Sim, então existe um gatilho ambiental. Você tem que olhar para esse gatilho para você melhorar a qualidade de vida, porque o que você quer é viver bem, né? Viver bem, viver sem dor. Com equilíbrio. Com equilíbrio, trabalhando, se divertindo, né? Tendo uma boa qualidade de vida. E isso implica em ter menos dor, né? Quando tu fala de estresse, né? Que pode ocasionar um episódio desse, não é aquele estresse contínuo, é um pico de estresse, é isso? Não, pode ser estresse contínuo também. Pode ser? Pode inclusive ir na cefaleia tensional. E tem pacientes que têm os dois tipos, enxaqueca e cefaleia tensional. O estresse é um importante gatilho, Elke. Acho que é um importante gatilho para muita coisa, né? Sim. Então, o controle do estresse é muito importante. Isso demais. Então, assim, pode ser, e não precisa de ser, hoje passei muita raiva, né? Aconteceu uma coisa muito... Eu imaginei que fosse também. Nesses casos, assim. Não, pode ser uma também. Pressão muito grande, externa. Pode até ser, ocasionou... mas nem sempre é. Às vezes é o estilo de vida mesmo, tensão, sobrecarga, assumindo um monte de coisas, aí
Sim, vivendo isso eu cotidianamente. É uma semente num terreno fértil, né? Era a gotinha que faltava para esse fenômeno que eu expliquei acontecer e doer a cabeça. Sim. Tem consequências mais severas esse tipo de ocorrência? Ou é o desconforto, aquele momento de que a pessoa tem que ficar ali de alguma maneira parada, deitada, enfim, esperando passar esse processo? Ou tem agravamentos desse quadro? Acho que o impacto mais comum é na qualidade de vida mesmo, né? Mas tem pacientes, que tem tantos dias de dor e a dor começa a não responder bem aos remédios, que tem que ficar indo para emergência, tem que ficar indo internando, né? E aí a gente pode... A dor de cabeça, a enxaqueca, ela pode levar o paciente a uma A internação, sim. Principalmente se você não consegue controlar a dor. Aí você pode acabar tendo consequências, por exemplo, do uso abusivo de medicações. Né? A gente fala isso, né? Não adianta ficar abusando de remédio, de anti-inflamatório. Você pode prejudicar o seu rim, você pode prejudicar o seu estômago, o seu fígado. Né? Então, então eu vou ficar sentindo dor? Não. Mas a gente tem que tratar a causa da dor. Né? Você tem que evitar de sentir dor para ter que tomar o remédio para dor, sabe? Sim. Tu falaste da cafeína. A cafeína é polêmica. Então, eu já ouvi casos de pessoas que tomam bastante café e quando param de tomar o café, ou seja, a ausência da cafeína no organismo, causa dor de cabeça. Isso, é a abstinência da cafeína, né? Exatamente. Mas aí, se você olhar, os remédios mais comuns que vendem na farmácia sem receita para enxaqueca, tem cafeína na composição. Cafeína, né? A cafeína é um vasoconstritor. Então, as medicações mais comuns para tratar dor, por exemplo, sumatriptano, naratriptano, eles também são vasoconstritores. Eu acho que a questão da cafeína é o excesso ou a abstinência. Né? Então, assim, eu tô acostumada a tomar... Os extremos. Tô acostumada a tomar uma xicrinha de café 2 vezes ao dia. Isso tá me dando a enxaqueca? Talvez não. Faz um teste, né? Mas, assim, nesses exemplos que você falou, a abstinência de cafeína, um dos sintomas é a dor de cabeça. Mas aí não é enxaqueca, né? É dor de cabeça. Dor de cabeça. A gente precisa tocar num ponto aqui que é a privação de sono. Pode ser sim. um causador da dor de cabeça. Sim, pode ser causador de dor de cabeça, pode ser o gatilho de uma dor de tipo enxaqueca. Então, assim, eu tenho a genética da enxaqueca, eu tô dormindo mal, tô dormindo pouco, tô sobrecarregada do trabalho, eu tô com insônia. E aí eu começo a ter mais crises de enxaqueca, essa crise forte, pulsátil, com intolerância à luz e ao barulho, por conta dessa privação de sono, né? Por outro lado, os distúrbios do sono também podem dar dor de cabeça. Uma das causas, por exemplo, pessoas que acordam com dor de cabeça, vão dormir sem dor e acorda com dor de cabeça. Isso pode ser um distúrbio do sono, tipo a apneia do sono, por exemplo. E a pessoa nem imagina. Não, imagina, ela estava dormindo, ela nem viu o que aconteceu, mas acorda, meu Deus, fui dormir sem dor e acordei com dor. Imagina que o sono é um processo de relaxamento em que às vezes tem dores que até melhoram quando a gente dorme, né? Se a gente está com uma dor leve de cabeça, assim, se a gente dá uma dormidinha, às vezes isso até alivia. Como que o sono causa uma dor? Então, quando isso estiver acontecendo, né? Então, fui dormir sem dor e acordei com dor, a gente tem que olhar distúrbio do sono, né? E entra principalmente a apneia do sono. Apneia e outros distúrbios também, bruxismo do sono. A gente tem, inclusive, um episódio, né? Sobre os distúrbios do sono. Bem interessante resgatar lá nos canais da Unimed. Isso. Inclusive, estamos aqui combinando um outro episódio, né, doutora? Para falar sobre procrastinação do sono. Mas aí a gente guarda para isso. Doutora, o que é dor pulsátil? Falasse da dor pulsátil. Tá. É a dor... Bem, é uma dor latejante. Que parece assim, ela fica tum. É curioso porque as pacientes até fazem um barulho, fica tum, tum, tum. Essa sensação mesmo, mas né? não tem barulho, né? Mas é a sensação de pulsação mesmo, né? De latejamento, que é uma característica comum na dor do tipo enxaqueca, que é essa dor que lateja, né? Mas a enxaqueca pode ser em aperto, a enxaqueca pode ser dor em pressão,
sabe? A Pode ser, por exemplo, um acessório que está apertando a cabeça. As mulheres aí que lançam mão, às vezes, na verdade, esse sintoma, né, de dolorimento na cabeça, a gente usa o termo de dolorimento pericraniano, né? Que é assim, quando eu tô com enxaqueca, quando eu tô num período de mais crises de dor, eu não consigo nem prender o cabelo, fazer um rabo de cavalo. Sim. Que a minha cabeça dói. Isso chama alodínia. Isso é um aumento dessa sensibilidade do couro cabeludo, né? Amarrar o cabelo não dói, se você não estiver puxando muito, né? Mas usar uma tiara, a alcinha do óculos, né? A perninha do óculos não dói. Mas num paciente que já está sensibilizado, essas vias de dor estão todas muito ativas, muito sensíveis. Então, estímulos que não são dolorosos, como a pressão de uma tiara, por exemplo, acabam sendo interpretados como dor. Eu sempre tive a impressão de que esse acessório ele pode apertar e causar uma dor de cabeça. Então, não é comum. Geralmente, quando ele está dando a dor, é porque o paciente já está sensibilizado mesmo, já sabe? tinha uma predisposição ali a acontecer. É aquele quando a gente está com o dedinho inflamado e a gente não consegue calçar o sapato, porque só o sapato encostar já está doendo, né? Sim. Sendo que a gente está acostumado a calçar o sapato quando o dedinho não está inflamado. Cigarro, doutora, pode causar episódios, a falta do cigarro, abstinência também, né? Pode. Como é que é essa relação da dor de cabeça com o tabagismo? Então, o tabagismo é um perigo, né? Porque ele predispõe a eventos isquêmicos, né? Então, eventos isquêmicos de isquemia mesmo cerebral, sabe? Ele diminui essa perfusão cerebral, o cigarro, os efeitos crônicos do cigarro. Tirando a questão que você mas você inala, né? Você coloca para dentro do seu corpo várias toxinas, né? E é aquilo que eu falei, qualquer injúria, né? Algo que desarmonize esse sistema pode te dar dor de cabeça também, né? E aí, nos pacientes que têm o hábito do tabagismo, parar o tabagismo, que é ótimo e deve ser sempre encorajado, pode dar, nos primeiros dias, o sintoma de dor de cabeça. É importante ter essa informação, porque saber que precisa passar por um processo, muitas vezes, ameniza os impactos desse processo, né? Isso, eu tenho essa impressão. E que vai passar, né, Elke? Então, assim, nesse momento de abstinência, que um monte de coisa vai acontecer, né? Que, aliás, pode acontecer, que a gente tem a ajuda de um profissional para minimizar esses efeitos, né? Para evitar que o paciente volte a usar o cigarro para aliviar esses sintomas de abstinência, porque vai passar. Vai passar e vai ficar tudo muito melhor. Com certeza. Passou aquela fase ali, já tende a melhorar, né? Sim. Doutora, a prática de esportes, até onde ela é saudável e a partir de onde ela pode causar algum episódio de dor de cabeça? Isso acontece? Pode acontecer? Sim, acho que a atividade física é sempre bom, né? Claro, respeitando as individualidades, né? Ortopédicas, cardíacas e etc. Mas, de uma forma geral, uma atividade física adaptada para cada pessoa é sempre benéfica. Eu estimulo muito isso. É claro que quando a pessoa está num momento de mais dor com mais frequência, inclusive esse também é um dos critérios de enxaqueca, é uma dor que piora com a atividade física, uma dor que piora com o esforço físico. O que a gente fala é para tentar diminuir a intensidade, não parar totalmente a atividade física, tratar a dor e depois vai reabilitando, né? Voltando aos poucos para a atividade física. Mas isso eu estou falando numa dor de cabeça primária, né? Você fala tensional, enxaqueca. Agora, a dor que acontece durante a atividade física, tá? Por exemplo, eu não tenho dor de cabeça nunca, mas eu vou fazer uma atividade física muito intensa e a minha cabeça dói. Isso tem que ser investigado. Tá? Porque algumas dores secundárias podem acontecer desencadeada pelo esforço. A mesma coisa da dor de cabeça que pode acontecer durante a relação sexual ou durante o orgasmo, tá? Se a pessoa não está com dor de cabeça e durante ou a relação ou durante o orgasmo aparece uma dor de forte intensidade, tá? Isso tem que ser investigado. Tá? É mais comum em homens. Isso pode acontecer? Pode acontecer e pode ser um sinal de alerta muito importante. Que alerta para o quê? Principalmente para lesões vasculares, aneurismas e outras lesões cerebrais mais graves.
Tá? Existem dores de cabeça que acontecem durante a relação, durante a atividade física ou durante o orgasmo, né? E que não é nada a ver com quadros arteriais ou venosos, mas uma dor que acontece durante esses episódios que são relacionados à atividade física, à atividade sexual, tem que ser investigado. A gente sabe que dor é algo relativo, né? Para uma pessoa pode ser uma escala menor e outra maior. O que seria uma dor intensa nesse caso? Bem, é uma dor que, em geral, é uma dor que leva o paciente a parar o que está fazendo, né? E é uma dor que precisa de tomar remédio, porque ela não passa. Ela é realmente bastante intensa. Ela é muito intensa. Ela tem alguma região... Pode acontecer na cabeça inteira, mas ela tem uma característica em alguns dos pacientes, não é sempre, mas pode acontecer que a gente chama de dor de cabeça entrovoada. E é curioso porque os pacientes falam, olha, de repente veio um trovão, como um trovão na minha cabeça. Então, imagina, né, aquela cena do trovão que é algo repentino, algo muito intenso e súbito. Isso, é essa característica, tá? Sim. A doutora falou da idade... 50 anos, né? Essa faixa etária. É um ponto de corte. Que precisa de estar atento para alguns episódios, né? E falamos também um pouco dos pacientes mais jovens. Né? Via de regra, as crianças podem ter dor de cabeça, muitas vezes associada à falta de visão também, né? Isso. Problemas de visão, enfim, que precisam ser corrigidos. Mas... quando que é preocupante? Falando para os pais, assim, por exemplo, uma queda, né? Quando que os pais precisam ficar atentos e o que isso pode ocasionar em médio e longo prazo? Você está falando de uma criança, né? Porque vai ter uma dor, falando de uma criança, vai ter uma dor de cabeça, né? Um episódio que está associado aí a uma queda, a uma contusão, a uma batida, enfim, né? Sim. Quando que é preocupante? Porque a gente sabe que isso é comum, né? Sim. Pode acontecer, né? As crianças estão em plena atividade, a gente não tem como controlar 100% os passos da criança. A gente pode evitar, né? Mas pode acontecer. Sim, eu acho que depende de alguns fatores. Primeiro, de como que foi essa queda, né? Uma criança que cai correndo e tropeça, né? E ela cai de uma altura pequenininha, a criança é pequenininha. Sim. Agora, uma criança que cai, por exemplo, de cima de um escorregador ou de um brinquedo, é uma altura considerável. Então, quer dizer, o mecanismo do trauma é o que, assim, como que foi essa batida, essa queda, conta muito, né? Outro dado importante é a perda de consciência. Então, quer dizer, ela caiu e ficou desacordada um tempo, ou caiu e ficou confusa, caiu e ficou molinha, caiu e parecia que estava fora de si. Isso é um sinal de alerta também, sabe? Agora, bater e ficar dolorido ali o local... vai acontecer, né? Assim, faz parte do crescimento. Teve um trauma. Mas eu acho que esses sinais, principalmente se nas horas seguintes, né, há uma mudança da criança, ela fica muito sonolenta, ela fica muito irritada, né? Se é uma criança que já tem uma doença crônica, né? A gente tem que lembrar que tem crianças que já têm problemas de sangue, de coagulação, né? Então, assim, se é uma criança que já tem um problema de base, talvez tenha que ter um pouco mais de atenção. Falando um pouquinho do tratamento, né? Como é que é esse processo, assim, de avaliação? Imagino que o paciente tenha identificado, a partir da nossa conversa, alguns sinais de alerta que precisam ser investigados, né? Quais os caminhos, doutora? Então, o primeiro passo é identificar se é realmente uma dor de cabeça primária ou uma dor de cabeça secundária. Então, por exemplo, se é uma enxaqueca, uma cefaleia tensional, outro tipo de dor, uma cefaleia episódica, né? Essa dor que vem de vez em quando e, né, não traz nenhuma gravidade a mais do que a questão do impacto do prejuízo de qualidade de vida. Ou se é uma dor secundária, é um aneurisma, é um glaucoma, é um tumor, é um pico de pressão, o que é, né? Bem, esse é o primeiro ponto. Sendo uma primária, uma cefaleia primária, uma dor de cabeça primária, que eu falei 80% é realmente primária, qual é o tipo? Né? É uma enxaqueca? É uma cefaleia tensional? É uma neuralgia do trigêmeo? Que tipo de dor de cabeça é? Neuralgia do trigêmeo. É uma dor de pacientes mais velhos que dá tipo um choque na bochecha.
que é um tipo de dor de cabeça também comum. Então, separar qual que é o tipo de dor de cabeça que o paciente tem. E o terceiro passo é a gente, claro, envolve o exame físico, o exame neurológico, né, investigação de quadros de base. E o terceiro passo é identificar se essa dor pode ser tratada somente quando ela aparecer, ou se a gente precisa de fazer um tratamento, né, que a gente chama de tratamento profilático, que é o quê? Você tomar remédio todos os dias durante um período de tempo para evitar de ter a dor de cabeça. E aí tem os critérios, que também são critérios determinados internacionalmente, para quais pacientes você vai precisar de fazer o tratamento, né, durante aí 6 meses, 1 ano, 2 anos, quanto tempo for, depende. Ou você pode só, olha, no dia que a sua cabeça doer, você vai tomar esse remédio. Né? Então, tem várias essas etapas. Possibilidades. Sim, essas sim. duas possibilidades que vão ser avaliadas conforme o indivíduo. Né? Exato. Por exemplo, se você tem uma dor a cada 6 meses, é o que não tem sentido você tomar remédio todos os dias para tratar um dia de dor a cada 6 meses que melhora com um analgésico que você compra na farmácia. Não tem sentido. Já que falasse nisso novamente, que é a questão dos medicamentos que estão disponíveis aí, que são de fácil acesso, né? Uhum. Eles têm uma variação, assim, de intensidade, vamos dizer assim, né? De quantidade de substâncias, enfim, né? Normalmente se começa a tomar os menos, como que eu vou dizer assim... Potentes, exatamente. E quando esse indivíduo ele tem episódios mais frequentes, tende a aumentar esse leque, né? Lançando mão aí do que tem disponível. Isso pode causar uma dependência? Pode. Antes disso acontecer, já deveria ter ido ao médico e procurar o recurso para não precisar de tanto analgésico. Então, assim, a facilidade de você ir na farmácia e comprar, às vezes você não precisa passar nem pelo farmacêutico, nem pelo balconista, ele está ali disponível no caixa, né? Você aproveita e vai lá comprar, vou levar um remedinho para dor de cabeça. Isso, é claro, facilita o tratamento para alguns pacientes que têm dor esporádica. Mas quando isso começa a ficar muito recorrente, você começa a precisar de cada vez mais, ou aquela medicação que antes funcionava não funcionava mais, é o que tem que olhar para isso e tratar, entende? Porque sim, você pode ter consequências, né? Que é a dependência dessa medicação e a cronificação da sua dor. A dor perde o efeito. Pode ser transformado em uma doença crônica. Sim, aí é aquela pessoa que acorda, minha cabeça tá doendo, vou tomar um remédio para dor. Aí ao meio-dia, minha cabeça doeu de novo, vou tomar outra. E aí quando você vê, você está tomando 5 medicações para dor num dia. Aí aquelas consequências, né, do fígado, né, do rim. Afetar outras áreas do corpo, né? Por isso que tratar só a dor, ela vai acontecer em algumas pessoas, né? Aí sim, é o que eu falei, eu tenho uma dor 1 vez por ano, 2 vezes por ano. Aí sim, eu posso ir lá e tomar um analgésico simples. Agora não, eu tenho dor toda semana. Eu tenho que tomar 2, 3 medicações para poder passar a minha dor. Então, tem que tratar. Eu tô aqui pensando quantas pessoas acabam... Essa situação acaba comprometendo a vida profissional. Sem dúvida. Pessoal, né? Social daquele indivíduo, sim, né? Sim, claro. E não precisa viver assim, né? Não. Por exemplo, a cefaleia tensional, a migrânia, por exemplo, é uma das doenças que tem mais impacto socioeconômico, porque como ela é muito frequente... ela acaba acontecendo, né, com bastante gente e tem um impacto socioeconômico gigantesco, né? Tanto assim, de gasto, o paciente gasta muito. Às vezes eu falo assim, faz as contas de quanto que você está gastando em farmácia para remédio para dor de cabeça. Né? Será que não vale a pena, às vezes, repensar no seu estilo de vida, comer um pouco melhor, não pular a refeição, melhorar a qualidade da sua alimentação? Essa né? informação.
O jejum, ele pode também causar dor de cabeça? Pode, em algumas pessoas sim, pode ser pular a refeição. Eu acordo muito correndo em cima da hora, eu nem tomo café da manhã, eu vou comer só próximo do meio-dia. Fico um tempão em jejum, sendo que vem de uma noite de jejum, né? Pula a refeição. É o corpo reclamando, doutora? Vai aquilo que eu falei, a sementinha num terreno que está em tudo para ela brotar, né? Falando ainda de alimentação, a gente falou do café, e aí a gente tem aí um grupo da cafeína, né? Chimarrão, enfim, outros, né? A questão da cafeína. Tem outros alimentos que são agravantes do quadro de dor de cabeça? Isso é muito individual, mas aos pacientes que são intolerantes à lactose, pode ter como sintoma uma dor de cabeça persistente. Os pacientes que têm intolerância ao glúten, ou qualquer outro tipo de intolerância alimentar. Os pacientes que ingerem em excesso açúcares, gorduras, alimentos ultraprocessados. Tem uma dor de cabeça muito curiosa, chama cefaleia do restaurante chinês. Que tá descrito. Ela é a dor de cabeça por conta daquele molho shoyu, que tem uma substância lá dentro, que é o glutamato monossódico, que é uma substância que sabidamente dá dor de cabeça em algumas pessoas. Então, às vezes, existe sim substâncias, então vai ter que fazer um recordatório. Olha, o que eu comi ontem, o que aconteceu ontem, minha cabeça hoje está doendo, né? Mas sim, tem vários alimentos. Mas isso não é regra para todo mundo, tá, Welky? Eu não falo para os pacientes, olha, corta tudo. Não. Eu falo assim, vamos tentar olhar para o que pode estar acontecendo, né? Porque senão você restringe demais a vida sem precisar. Mas é interessante quando a gente fala da intolerância à lactose, intolerância ao glúten, que o indivíduo pode não saber que tem essa intolerância e está sofrendo de dor de cabeça. Então, essa investigação é importante, né? Importante. E aí, utilizando o analgésico sem tratar a causa. Exato. E aí o problema está na restrição da questão da ingesta da lactose. Tirou a lactose, parou a dor, resolveu. Não precisa tomar o remédio, né? Isso. Doutora, por que quando se coloca uma bolsa de gelo, muitas vezes alivia a dor de cabeça? Isso acontece por uma questão, a gente chama de como se fosse um truque sensitivo, né? As vias de sensibilidade, que vão levar à sensibilidade térmica, à sensibilidade vibratória, tátil, dor, são todas vias sensitivas, né? É mais ou menos quando a gente dá uma topada, né, em algum lugar e a gente pega e esfrega, esfrega, você já viu? Quando a gente esfrega e aperta, alivia. Na verdade, você está modulando essa sensibilidade, né? Usando, por exemplo, o frio, né? A diferença de temperatura, ou a pressão do esfregar. Os pacientes frequentemente apertam a cabeça, né? Tentando esse movimento, né? Isso. Na verdade, tentando... como se fosse assim, você acaba transmitindo o estímulo térmico ao invés de transmitir o estímulo doloroso. Mas você tirou o gelo, você parou de apertar, volta aquela dor latejante. Mas então é um paliativo. Pode-se dizer. Assim, é algo que resolve, mas não resolve. É um truque, né? Que a gente faz desde criança, né? Não resolve. Não vai resolver. Não. Só se isso gerar um relaxamento, e aí você relaxa. Quando você relaxa, você tira a tensão do músculo e aí você acaba melhorando. Mas na maior parte das vezes, por exemplo, dor tipo enxaqueca, é difícil melhorar. Sim. Botando quando só é uma dor mais forte, né? Doutora, a gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa. Mas eu acredito que ela tenha sido bastante esclarecedora, né? Eu acho que é importante a gente destacar aqui que o paciente não precisa viver com dor, que ele precisa muitas vezes investigar, não necessariamente vai ser um problema sério, grave, mas precisa investigar para ter mais qualidade de vida. Isso. E prestar atenção no seu estilo de vida também. Né? Isso, nos gatilhos, né? Sim. O que me tá me dando dor de cabeça? Por que eu tive dor hoje? Acho que isso é muito importante, essa consciência do que está acontecendo com o nosso corpo, né? Sim. Mas sim, falo, nem toda dor de cabeça é igual, a maioria são essas cefaleias primárias, mas a gente não pode deixar passar as secundárias, né? Porque elas têm um risco alto. Chega muita gente preocupada com dor de cabeça sem dúvida. Sem dúvida. Mas a gente, durante a entrevista,
né, a anamnese, a procura pelos sinais de alerta, padrão da dor e o exame neurológico, o exame físico, já dão para a gente uma boa noção se é uma cefaleia primária ou secundária. Então, eu já costumo tranquilizar, né? Ou falar, olha, não, vamos olhar mais rápido. Isso é muito importante, né? Porque ouvindo do médico essa... porque assim, é claro, a gente muitas vezes precisa de investigar mais, usar exames complementares, mas o diagnóstico, por exemplo, de enxaqueca é um diagnóstico pela anamnese, né, que é as características, muita coisa que a gente falou aqui, um exame físico, um exame neurológico normal e uma ausência de sinal de alerta. Você não necessariamente precisa, por exemplo, de um exame de imagem para fazer um diagnóstico de enxaqueca. É importante a gente esclarecer isso. Sim, porque aí a gente, às vezes já aconteceu situações, o paciente fala assim, ai, doutora, eu tenho dor de cabeça, eu faço exame e está tudo normal. E aí me disseram que eu tenho enxaqueca. Sim, a enxaqueca, os exames são todos normais. Tá? Pode fazer qualquer que você quiser, ressonância, tomografia, raio-x, ultrassom, qualquer coisa. Para a investigação, essa enxaqueca, o exame complementar, ele é normal, porque essa é uma cefaleia primária, uma dor de cabeça primária. A dor é a própria doença. Essa dor não é secundária, por exemplo, a um aneurisma, a um tumor, a um processo inflamatório, como uma meningite, né? Então, essas características são importantes. Doutora, quero te agradecer. Imagina. Né? A correria do dia a dia, a gente conseguiu parar aqui para levar informação para as pessoas. Isso tem muito valor, né? Porque chega lá na ponta, pode mudar atitudes, né? Mudar hábitos, mudar o estilo de vida. E isso tem um grande impacto, né? Em toda a sociedade. Muito obrigada pela tua presença. Imagina. E o espaço está aberto. Eu que fico... Pra gente conversar. Eu fico feliz e agradecida pelo convite. Realmente, esclarecer. Eu acho que quanto mais a gente tiver informações, a gente vai poder fazer uso dessas informações de uma boa forma, né? Evitando o abuso de analgésicos, evitando, às vezes... e alertando as pessoas a procurarem atendimento, né? Sim, muito obrigada mais uma vez. Imagina. A gente também agradece a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui. Lembra de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a essa informação de qualidade. A gente agradece também os nossos apoiadores, Maria Rocha, Unicred. Fica por aqui e até o próximo Viva Saúde.